Spark 4, ela mede o fluxo, ela mede a quantidade de energia de um dado objeto, de uma dada fonte, mas ela também permite medir a polarização, que a gente não tem tempo aqui, mas é também um modo de a gente obter propriedades físicas dos objetos que a gente estiver observando. Então, no próximo slide, a gente... E isso aqui, né, são alguns tipos de ciência que a gente pode fazer com a Spark 4, né, e não é uma coisa teórica. Isso aqui a gente tem, de fato, medidas que já foram realizadas com esse instrumento, com esses objetivos. A gente pode estudar sistemas binários, né, pelo menos eu e o Alexandre, certamente, estamos andando a Spark 4 para isso, entra também como objetos variáveis, já tem várias observações do sistema solar. Aqui na minha camiseta está uma imagem de Saturno feita com a Spark 4. Né? Já tem vários trânsitos exoplanetários, envelopes circunstelares, estrelas BE, né, o pessoal do IAG. Populações estelares já tem também, temos medidas de galáxia com grupos do Rio de Janeiro e núcleos ativos de galáxia com o pessoal do Rio, e a gente lá no INPE também está nesse projeto. Então, no próximo slide, né, aonde está a Spark 4? No próximo slide, eu teria feito de outro jeito se eu soubesse que eu não ia ter o controle. Né? A Spark 4 está instalada nesse telescópio, no telescópio que está dentro dessa cúpula. É um telescópio de 1,6 metros, quer dizer que é a outra ponta do GMT, é um telescópio extremamente pequeno para os níveis atuais, pensando na astronomia profissional, mas nós temos nichos. Quer dizer que a gente pode fazer ciência de qualidade no OPD com a Spark 4 e com outros instrumentos também que o OPD tem. Então, no próximo slide, agora eu vou começar a falar muito rapidamente do que é o desenvolvimento instrumental e dar alguns exemplos da Spark 4. Então, a gente começa com um projeto óptico. Esse aqui é o projeto óptico da Spark 4. Essas aqui são as imagens que a gente espera, ou que a gente esperava obter da Spark 4, e, de fato, a gente consegue imagens excelentes. Né? A gente tem imagens realmente de ótima qualidade óptica. No próximo slide, aqui tem as lentes, né, que compõem esse sistema óptico. E, no próximo slide, a gente vê essas lentes sendo montadas dentro de um barril para realmente produzirem o efeito, quer dizer, produzir o barril óptico que vai focalizar ou que vai funcionar como um colimador dentro do instrumento. Isso aqui é um trabalho, é uma coisa que acho que foi a primeira vez que o LNA fez, quem sabe uma das primeiras vezes que isso foi feito no Brasil, dentro da astronomia. Deu um trabalho danado, mas está excelente, né? As imagens da Spark 4 estão muito boas. Ótimo. Aqui é o projeto mecânico desse instrumento. Né? Aqui ele tem várias partes. No próximo slide, rapidamente, aqui a gente tem o autoguider, aqui é a parte que faz a polarimetria, aqui onde a imagem branca é dividida em 4 canais e os detetores. No próximo slide, a gente tem aqui um exemplo de uma parte, né, da mecânica do instrumento. É uma parte da polarimetria, certo? No próximo slide, aqui é o detetor, um dos detetores científicos da Spark 4, logo assim que eles chegaram lá no INPE. Isso aqui é um detetor CCD, do tipo de multiplicação de elétrons. No próximo slide, um instrumento não é apenas um projeto óptico e mecânico, e de eletrônica, de partes móveis, mas tem vários softwares associados. Esse aqui são os principais softwares da Spark 4. Tem o software que o usuário usa para controlar o instrumento, que alguns de vocês já conhecem. E a gente tem softwares que rodam por trás, um para controlar as câmeras científicas e outro para controlar todos os movimentos necessários para o instrumento operar corretamente. No próximo slide, a gente tem aqui uma foto já desatualizada
do software que o astrônomo vê, né, usa para fazer medidas com a Spark 4. E, no próximo slide, além de software, de hardware, de um monte de coisa, a gente também tem que fazer manual para os usuários. E estão feitos, estão acessíveis, a gente tem uma homepage, constante trabalho, não está 100%, mas está 80%, 85%, estamos andando, existem, estão todos disponíveis e aceitamos sugestões para melhorias. No próximo slide, então, o instrumento já está 100% operacional. Atualmente, a gente está com 60%, 65%, 70% da demanda desse observatório. O fator de pressão do OPD subiu de 1,4 para 2,5, sinal que as pessoas gostaram da Spark 4, querem utilizar. E espero que a próxima apresentação seja os artigos científicos que vão sair com a Spark 4. E, enfim, está tudo funcionando, tudo limitado por ruído de fótons e ruído de detetor. Já temos um pacote de redução em Python já operando, documentação disponível. No próximo slide, aqui, minha mãozinha, o instrumento no telescópio de 1,60 m, aqui um zoom, né, o instrumento visto bem de pertinho, né? Aqui a gente pode ir passando meio rápido, aqui as imagens de Saturno que estão na minha camiseta. Aqui um trânsito de um exoplanet, que é o projeto do Éder, né? O Éder e de outras pessoas também. Aqui o resultado de uma curva de uma variável cataclísmica, né? Então, aqui é um sistema binário, eclipses, mas a gente vê que tem muito mais coisa nessa curva de luz, nessas curvas de luz, em 4 cores, simultaneamente. Então, isso vai poder nos permitir estudar muitas coisas sobre esses sistemas. E, last but not least, a equipe. Certo? A Spark 4 é um trabalho de uma equipe. Aqui está o nome de todo mundo que trabalhou ou que trabalha ainda na Spark 4. Então, enfim, né? Não dá para falar todo mundo, mas certamente todos esses nomes aqui, se a Spark 4 está hoje funcionando, é porque todo mundo trabalhou. E o Clemens está aqui em vermelho, porque o Clemens Gneiden é vamos dizer, é o copy da Spark 4. Ele é o braço da Spark 4 no LNA, um bração forte, carrega, porque o LNA, isso eu não falei. A Spark 4 é um resultado conjunto. Vamos dizer, o INPE era algumas pessoas, mas realmente ela foi desenvolvida no LNA, certo? Então é super importante esse reconhecimento. E acho que esse era o meu último slide. Então é isso. Espero que tenha ficado no tempo. Bom, eu acho que eu vou dar continuidade, conforme está organizado aqui a mesa, vou mudar um pouquinho. Então, o nosso próximo seria Mário Celso, ele vai falar sobre o SAM Plus, né, que, na verdade, é uma atualização do sistema SAM, que está acoplado ao telescópio SOAR, e que faz o trabalho aí da ótica adaptativa. Ok, boa tarde. Agradeço também ao Univap pelo convite de participar. Então, como a Ângela falou, o SAM Plus é uma modernização, né, um upgrade num equipamento. Ele não é nem o telescópio, nem um instrumento, é um equipamento que trabalha junto com o telescópio para alguns instrumentos, para algumas câmeras, né? Então, eu vou falar sobre o SAM Plus, mas eu vou falar um pouquinho também sobre o SOAR, que tem alguma ligação histórica com a cidade de São José dos Campos, né? Vou falar. Você pode passar o próximo slide, por favor? Então, vou falar um pouquinho sobre o Observatório SOAR, a participação brasileira no Observatório SOAR, onde envolve a cidade de São José dos Campos. Depois vou falar sobre a necessidade de ótica adaptativa para telescópios instalados em terra, né? Vou descrever o SAM, né, que eu vou colocar um diagrama mais ou menos simplificado, mas dá para entender. Era uma apresentação para alunos, né, então uma apresentação bem, não é nada técnica, né, e que é muito parecido com o SAM Plus. O SAM Plus na verdade, tem menos coisas do que o SAM, porque foram eliminadas algumas coisas que são obsoletas. Depois vou falar sobre a origem do projeto, porque ele foi iniciado,
né, o escopo do projeto, com um pouco de detalhes, um pouquinho mais técnico só. Vou mostrar umas imagens do protótipo do SAMplus no laboratório do IAG. Vou descrever rapidamente as dificuldades, os sucessos do projeto e alguns resultados que foram obtidos com ele agora nesse ano. Por favor, próximo slide. Então, esse aí eu acho muito lindo o telescópio, né? É muito bonita essa coifa branquinha, parece um cogumelo. Eu tirei essa foto em janeiro do ano passado, chegando no SOAR, né? Então, ele, como falava o professor Steiner, né, ele é um telescópio moderno. Ele foi concebido no final dos anos 2000, né, para ser um telescópio com todas as características de um telescópio grande, mas um telescópio de só 4 metros. Então, ele tem uma ótica muito boa, né, tem ótica ativa com 120 atuadores no espelho principal, tem um espelho secundário móvel em hexapod, tem um espelho terciário com movimento rápido, então pode compensar a vibração, outras coisas, né? E tem esse dispositivo que é o módulo de ótica adaptativa, que era o SAM, que agora a gente chama de SAMplus, né? E tem 2 saídas nas MITs, né? E 3 folded Cassegrain para instalação de instrumentos. E tem uma palete de instrumentos que você pode trocar rapidamente, né? O SAMplus fica instalado numa das saídas dos ports nas MITs, né? Então, ele era o estado da arte dos anos 2000, do começo dos anos 2000, né? E ele começou a operar em 2005. Ele está instalado no local chamado Cerro Pachón, e é vizinho do telescópio Gemini, que já foi apresentado aqui, que é um telescópio de 8 metros, que fica na ponta de trás, atrás desse veículo que eu estava, uns 200 metros para trás, mais ou menos. É um telescópio de 8 metros, que o Brasil também tem acesso, o Brasil também tem participação, né? E do Vera Rubin, que está sendo instalado agora, é um telescópio específico para determinado tipo de ciência, né? Que está na mesma montanha, mas na outra ponta. Por favor, o slide. Então, a participação brasileira no SOAR começa com a contribuição brasileira na construção do SOAR, lá no começo dos anos 2000. Né? A FAPESP e o CNPq contribuíram com 32% da construção, né? E o Brasil, envolvido nesse recurso, ou em dinheiro ou em material, forneceu o domo, a parte estrutural daquele glóbulo branco que a gente vê, que parece um cogumelinho, né? Então, a coordenação do projeto foi por uma equipe da Equatorial Sistemas. A Equatorial, durante um tempo, ficou instalada aqui no Parque Tecnológico aqui da Univap, naquele prédio bonito ali atrás. E o desenho mecânico foi feito uma empresa aqui de São José dos Campos também, a Fibra Forte, né? Eu conheço pessoas dessas 2 empresas. A usinagem do anel de base foi feita em São Paulo, na metalúrgica Atlas, uma empresa que não existe mais, ligada a Votorantim. E hoje em dia o Brasil é responsável pelo pagamento de aproximadamente 50% dos custos de operação, que dá mais ou menos um terço a metade de 3 milhões de dólares anuais. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o tamanho de uma pessoa nesse anel, né? Aqui são pessoas, aqui, ó, né? No jaleco branco, jaleco azul. Precisa ver o tamanho desse anel aqui, pesa acho que 20 toneladas, se não me engano. Né? Por favor, o próximo slide. Necessidade de ótica adaptativa, né? Os telescópios instalados em terra estão sob aproximadamente 10 quilômetros de espessura de atmosfera. Então, essa atmosfera não é estável, ela é tão instável quanto a superfície de uma piscina num dia que está ventando. Então, como vocês podem ver, né, a imagem pode aparecer, a imagem de um astro na superfície da Terra, observada pelo telescópio, ela é trêmula, ela é móvel, como essa figura tirada da Wikipedia, né? A imagem aparece tremendo, né, por causa dessa perturbação na atmosfera. Né? Que mais? Então, telescópios são instalados em picos, em altas montanhas e picos isolados, para evitar diminuir ao máximo possível essa perturbação. Grandes telescópios são muito afetados, porque eles capturam a luz numa área muito grande, então tem perturbações em locais diferentes que têm que ser integradas no ponto de interesse, né? Então, sistemas de ótica adaptativa, como eu falei, não são instrumentos. Eles não fazem ciência, eles ajudam a melhorar a performance do telescópio em conjunto com o instrumento, né? Em condições muito específicas, de situações
atmosféricas, se consegue simular umas situações quando se um telescópio em terra estivesse no espaço, quer dizer, consegue reduzir bastante a perturbação da atmosfera. Por favor, a próxima. Então, esse aqui é um diagrama esquemático de como é um sistema de ótica adaptativa. Esse desenho fui eu mesmo que fiz para um documento do SunPlus, né? Então, lá tem os objetos no céu. Deixa eu ver. Vermelhinho. Os objetos no céu, a atmosfera, desculpa, a frente de onda perturbada, né? Esqueci de falar, o sistema de ótica adaptativa é um sistema de ótica adaptativa do tipo ground layer, né? Ele corrige apenas a parte baixa da atmosfera. A atmosfera da Terra tem mais ou menos, como falei, 10 km de espessura. Esse corrige apenas de 7 km para baixo, não corrige daí para cima a parte mais rarefeita da atmosfera, né, de 10 km para cima. Né? Então, tem aqui o esquema do telescópio, né, o espelho principal, o espelho secundário, o espelho terciário, né? Essa frente de onda está toda perturbada por causa dessas perturbações da atmosfera. Ela chega, como eu desenhei as linhas curvas aqui. Ela bate num espelho deformável. Esse espelho deformável é controlado por uma eletrônica, né? E uma parte da eletrônica é usada para medir as perturbações e automaticamente corrigir a perturbação do espelho, né? no espelho deformável. Então, quando sai do espelho deformável, a luz sai com menos perturbações do que quando entra. Então, ela entrou toda tortinha aqui e saiu mais reta aqui. Né? E aí, quando chega aqui no instrumento, esse aqui pode ser uma câmera, pode ser um espectrógrafo, ela chega mais concentrada. Tá? Então, esse aqui é o esquema básico no sistema de ótica adaptativa de ground layer. Esse ponto de luz aqui, usado como referência, é criado por um ponto de laser. É emitido um pulso de laser que se propaga na atmosfera para cima do telescópio. Né? No SOAR, esse pulso de laser é emitido por um canhão, né, que tem mais ou menos 30, tipo um telescópio ao contrário, um sistema óptico igual ao telescópio, mas ao contrário, que emite um feixe de 30 centímetros mais ou menos de diâmetro, para não ter uma densidade de potência muito grande no laser e não prejudicar se por acaso estiver passando um avião, alguma coisa em cima. Se bem que os aviões não se emite quando sabe-se que vai passar avião em cima do telescópio. Então, é um sistema, então, ground layer. Essa luz que é emitida aqui em cima é capturada por um sistema da câmara que é pulsado junto com aquele, mas com um atraso, de maneira que ele é capturado a uma certa altura conhecida, em torno, como eu falei, de 7 a 12 km de altura. Né? E esse sistema ele faz isso 500 vezes por segundo e corrige essa frente de onda aqui, antes que a perturbação chegue no instrumento óptico. Né? Esse sistema SUN, que é o Solar Adaptive Module, ele foi desenvolvido no começo dos anos 2000 e entrou em operação no ano 2013 e parou de operar em fevereiro de 2024, que foi quando nós entramos com o equipamento do SunPlus. Ele foi desmontado, o SUN foi desmontado e substituído. Por favor, o próximo slide. As origens do projeto SunPlus. Em 2017, componentes do SUN, que foram comprados no começo dos anos 2000, estavam já obsoletos, alguns tinham falhados, e se falhasse mais algum importante, não tinha substituto direto. Né? Então, o professor John Steiner, um usuário do SUN, preocupado com a situação, entrou em contato com o Dr. Andrei Tocovinin, que é o responsável pelo SUN, e hoje em dia é responsável pelo SunPlus, lá no SOAR, e propôs um upgrade para o SUN. Né? O professor Steiner conseguiu $500 mil, é um projeto de bastante pequeno porte, né, para substituir os componentes obsoletos e quase totalidade do software. Né? Porque trocando o hardware, uma parte do hardware, ia ter que trocar o software também, porque não existe mais software para aquelas configurações de hardware. Então, o SunPlus é chamado, é o novo módulo de ótica adaptativa do SOAR. Né? Os objetivos são muito simples: prolongar a vida do SUN, obter uma expressiva melhora na performance, não muito grande, porque tecnicamente
eu vou explicar depois. Como o sistema de ótica adaptativa de ground delay, ele não corrige toda a perturbação, ele corrige só de 7 km para baixo, aquela perturbação que ele mede. Então, ele melhora a performance, como trocou alguns equipamentos, melhorou um pouco a performance do Samplus em relação ao SOAR, mas não muito, porque já é limitada pela técnica, né? E mais importante, era um objetivo estratégico do professor Steiner, era criar um grupo brasileiro especialista em ótica adaptativa, capaz de participar em ótica adaptativa do GMT, que é o foco desse workshop de hoje. Por favor, próximo slide. Então, o escopo do Samplus, do ponto de vista técnico, o que era? Substituir a câmara do sensor de frente de onda por uma câmara rápida, de baixo ruído, e com sensor CCD com um shutter eletrônico. Quando fazendo isso, eliminava totalmente um subsistema de chaveamento de luz interno do SAM, né? Também substituiu o espelho deformável, que o antigo tinha 60 atuadores, e o que a gente instalou tem 277 atuadores. Isso também dá uma pequena melhora de performance. Substituir toda a montagem mecânica do Wavefront Sensor, né? E também de uma maneira que você pudesse remover essa parte mecânica sem remover todo o sistema óptico do telescópio, modificar a passagem dele da maneira que ele passa por uma janela que se abre, né? Então, foi eliminado esse sistema de shutter por célula poucas, porque a câmera já tem um shutter eletrônico interno. Uniformizar todo o software, porque o software era uma parte em C, outra em C++, outra, sei lá, em Python. Foi colocado todo o software em LabVIEW, né? Então, agora, o complicado era que tinha que manter todas as interfaces, né, com os subsistemas antigos, que não iam ser substituídos, né, e manter todas as interfaces também com o telescópio, que tem comunicação com o telescópio. Quando o Samplus está operando no telescópio, ele comanda muita parte do telescópio, porque toda a luz passa por ele comanda tip tilt, ele comanda um monte de coisa, né? Então, o upgrade não incluiu o sistema de emissão do laser, porque o Dr. Tocovinin falava que não, esse é um laser industrial, que já está operando aí há 20 anos, ele vai operar por mais 50 anos sem problema, ele só vai perder um pouco de potência, né? Então, ele falou, isso aí não precisa trocar. Então, não foi trocado a fonte do laser e esse sistema de transmissão do laser daqui de onde está a fonte do laser até onde ele é emitido acima do secundário do SOAR, né? Bônus que eu chamei aqui de bônus é que a gente conseguiu fazer todo o processamento da câmera de aquisição da imagem, todo o processamento de ótica adaptativa, em vez de fazer numa CPU, foi todo feito em FPGA, né, porque a gente tinha um FPGA comprado para isso, mas a gente não sabia se ia conseguir fazer. Então, a gente foi conseguido fazer no FPGA, que ficou muito mais rápido, e a gente não usa a CPU que foi comprada para praticamente nada, né? E também foram criados algoritmos espertos para a estimativa de centroides, que é para fazer os cálculos de ótica adaptativa, né? E rejeição de ruídos também. Por favor, próximo slide. Então, essa aqui provavelmente foi tirada essa foto no dia que a gente ia começar a desmontar o protótipo do Samplus, há mais ou menos um ano atrás, para fechar as caixas em dezembro e mandar para o Chile, né? Então, todos os testes foram feitos em várias configurações do protótipo. O protótipo foi evoluindo durante o ano de 2001, 2002, 2003, até chegar a essa configuração final, né? Onde tem aqui, essa é a câmera do sensor de frente de onda, toda essa aqui é a optomecânica do sensor de frente de onda, tá? O espelho deformável, esse espelho aqui, tem uma fonte que simula o objeto e tem uma fonte que simula aquela estrela que é emitida no céu. É um laser de outro comprimento de onda, né? Tem um monte de outras eletrônicas, foi montado no laboratório de ótica do IAG, né? Ok, próximo slide, por favor. Essa aqui é só uma vista da eletrônica que foi substituída. Então, essa aqui é a eletrônica toda nova, né, para fazer o controle. Um desses módulos aqui é o FPGA, esse que está aqui atrás, né, e esse aqui é a eletrônica que controla o espelho deformável, né. O próximo slide, por favor. Esse aqui é uma das telas que foram criadas para o Samplus, a tela de controle, né, são aproximadamente 30 telas, tudo isso foi criado em LabVIEW. Então, essa é uma tela estática, mas eu tenho um filminho ligado na próxima. Acho que, por
favor, posso passar a próxima? Então, essa é a próxima tela, tá? onde é mostrado aqui, então, naquele protótipo, isso aqui foi tirado no protótipo, isso aqui não é lá no Chile, no SOAR, onde no protótipo a gente tem uma fonte estável de luz, mas a gente coloca nessa fonte estável um disco girante, que é um disco que tem perturbações na superfície. Então, aparecem as perturbações na frente de onda. Então, aqui é o sinal, cada pontinho desse aqui, é uma parte do sensor de frente de onda, onde você vê a perturbação que o aquele disco deformado perturba cada um desses pontos. Tem mais um filmezinho aqui, você pode passar, por favor? Pode dar o play? Aqui. Então, está vendo aqui, ó, aqui a gente vê o sinal, a perturbação sendo medida, e aqui, se vocês pode passar de novo, e aqui você vê as deformações calculadas e já corrigindo o espelho deformável. Né? Isso é cíclico lá no laboratório, porque o espelho fica girando numa certa velocidade, então ele mais ou menos se repete. Né? Então, os cálculos são muito complicados, são cálculos com matrizes de tamanho de ordem 256 por 256, tudo isso é feito 500 vezes por segundo no FPGA. Né? Por favor, o próximo. Próximo slide. Ok? Esse aqui é também um resultado medido com simulação no protótipo, não é no céu. Então, essa é uma imagem de uma fonte estável de luz, né? Mas vai aparecer dois pedacinhos de vídeo, uma fonte onde ela fica perturbada e depois quando a gente põe a malha fechada para correção. Olha, você viu o que acontece? Então, quando o sistema de ótica adativa entra em operação, ele concentra todo aquele borrão de luz num ponto menor. Então, otimiza a qualidade da imagem ou otimiza a eficiência de um espectrógrafo, por exemplo. Né? Deu para perceber, né? Vamos para o próximo. Ok, dificuldades do projeto. Eu vou falar meio rápido aqui, né? Mas o departamento do IAG, departamento de astronomia do IAG não tinha um laboratório. O laboratório foi montado no ano 2018, 2019, e o SAMplus foi o primeiro, vamos dizer, equipamento que entrou e saiu de lá. Usou todas as facilidades do laboratório, tanto de eletrônica, quanto de mecânica, quanto de ótica. Né? As importações na USP demoram muito tempo, né? As importações feitas em 2019 chegaram em 2020, no meio da pandemia, né? Ficaram guardadas nas caixas durante um bom período, porque a USP ficou fechada, não podia nem entrar. Né? A gente teve problema nos dois equipamentos principais, no sistema de espelho deformável na câmara de frente de ondas, que tiveram que ser mandados para a Europa e voltar, nesse processo levou mais de 6 meses. Né? A gente teve que mandar fabricar cabos específicos para tanto o sensor de frente de ondas quanto para a câmara, porque eles são instalados lá no SOAR. Lá no SOAR, as distâncias são no laboratório, a gente usava cabo de 2 metros, mas lá no SOAR precisava de cabo de 5 metros. A gente teve que fabricar os cabos de 5 metros na polaridade certa para conectar nos cabos de 2 para poder ter 7 metros de cabo lá. Tive que ser fabricado sob encomenda. Né? Houve um erro também de importação de uma empresa americana, que a gente queria importar, na verdade, da Suécia, mas a USP não comprava direto da Suécia, tinha comprado dos Estados Unidos, foi comprado errado, veio só metade, tivemos que esperar chegar o resto. Né? Componentes eletrônicos baratos, que a gente não consegue comprar no Brasil, poderia comprar nos Estados Unidos, mas um componente de $1 vai custar R$1.000 aqui, porque a empresa faz frete via Courrier, e Courrier cobra mais ou menos $100 para trazer qualquer coisinha para cá, e a USP não gosta de pagar Courrier também. Então, a gente acabou comprando muita coisa de eletrônica através do AliExpress, da China, que é o componente de mesma qualidade que comprei nos Estados Unidos. Né? Deixa eu ver. Todo o planejamento de logística da integração do SOAR, porque integração do SAMplus no SOAR teve que ser muito bem planejado. Há cerca de um ano atrás, eu fiz uma apresentação na Spanet mostrando como tinha sido o nosso planejamento para essa integração. Porque a gente tem que parar ia parar a operação do SAM, enquanto estivesse integrando o SAMplus lá, ia ocupar muitos técnicos dele, ia ter pessoal nosso lá durante vários dias, então tinha que ser muito bem planejado para a gente chegar, fazer o serviço e cair fora, né? Deixar tudo pronto. Então, a gente fez tudo isso muito bem feitinho, né? E foi seguido à risca lá, a gente até ganhou tempo. Eu lembro que chegou uma mensagem do colega Tommy falando assim: fechamos o loop
com 2 dias de antecedência, ele falou, né? Então, outra coisa, dificuldade, é que a gente estava modificando um equipamento desenvolvido por outras pessoas 20 anos atrás e cuja documentação não estava perfeita. Então, nós tivemos que fazer 2 viagens lá apenas para confirmar o status da interface, para a gente não chegar lá com uma interface, como falou o nosso colega, e chegar lá na interface e o sistema não ser compatível. Então, a gente fez uma viagem, agora não lembro exatamente a data, e a outra viagem, duas viagens, uma viagem em fevereiro de 2023, uma viagem acho que em setembro ou agosto de 2023, só para checar a interface elétrica e mecânica. Ok, próximo slide. Bom, sucesso do projeto. A gente conseguiu fazer isso com um grupo relativamente pequeno, apesar de que a gente teve ajuda de muitas pessoas, mas assim, pontuais, né? Desenvolvimento do software, que é o maior esforço de projeto, foi todo feito por membros do grupo, né, e por uma empresa de São José dos Campos. Ele foi muito pouco afetado pelo Covid, apesar de que o Covid afetou outras coisas, porque todo o pessoal que trabalhava com software já trabalhava em casa, em home office, né? Poucas vezes foi necessário ir para o laboratório, né? Desenho optomecânico foi feito parcialmente por membros do grupo e uma empresa aqui de São José dos Campos também. Componentes optomecânicos foram fabricados por empresas de São José dos Campos, São Carlos e Campinas. Eu esqueci de colocar que o LNA fabricou componentes para nós para o protótipo também, que a gente pediu, era mais rápido fabricar com eles, mas não para o que está instalado lá no SOAR, mas para o protótipo. Desenvolvimento de eletrônica foi todo feito por membros do grupo, né? A gente fez demonstrações do protótipo para o coordenador de projeto, mesmo ele estando no Chile, a gente fez tudo online, então não precisou fazer viagem, todo o sistema opera online, a gente podia ele operar lá do Chile, ele operava todo o sistema aqui para saber se ele estava satisfeito ou não, né? Gastou o tempo já? Não, tá bom. Já deu? Ok, obrigado. Então, ele só veio aqui no Brasil em 2017 e depois em 2023 para testemunhar a operação do protótipo e autorizar a desmontagem do protótipo e embarque do material para o Chile, né? A integração foi muito minuciosamente planejada para não ter imprevistos. A integração foi entre fevereiro e os testes no céu foram feitos em abril e março desse ano agora. Por favor, o próximo slide. Aí tem, essas imagens foram parte de um report do Dr. Andrei Tocovinin, onde mostra uma imagem obtida de uma estrela dupla, sem a operação do SunPlus e com a operação do SunPlus, onde você pode ver que concentra muito mais a imagem nos pontos importantes, né? O trecho do report dele, o maior resultado do SunPlus é a demonstração da operação robusta do sistema de ótica atrativa, mesmo em condições adversas de qualidade ruim do céu, muito vento, e o sistema ficou, de loop de controle ficou muito estável, mesmo baixando a quantidade de fluxo da ótica adaptativa. O SunPlus está sendo usado desde maio de 2024, esse ano, com o teste do SAMUS, um espectrógrafo que está sendo desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, e também com a câmera HR. A câmera SAMI, que é a câmera própria que faz parte do SunPlus, ou que fazia parte do Sun, ela está sem operação porque tem um problema no shutter dela, se não me engano, e ela vai entrar em operação agora em novembro, né? Já foram feitas 2 apresentações, não por nós, mas pelo Andrei e pelo pessoal do SAMUS, onde envolve resultados com o SunPlus, né? Todos os objetivos do professor Steiner foram atingidos. Também foi cumprido um prazo não oficial do Dr. Tocovinin, que é que a gente tinha que acabar o projeto quando ele fizesse 70 anos. Ele fez 70 anos em dezembro do ano passado, então a gente entregou exatamente no limite. Ok, tem umas transparências extras, mas não vou pôr. Obrigado. Obrigada. Depois, talvez, durante as perguntas, aí você pode mostrar alguma coisa. Então, vamos passar agora para o Bruno, que vai falar sobre os instrumentos do LNA. Obrigado, pessoal. E uma coisa importante, enquanto ela coloca a apresentação, que vocês estão vendo aqui um caso de sucesso. O que foi mostrado hoje, desde de manhã até agora, no fim da tarde, é um caso de sucesso do Brasil tomar a decisão de entrar na instrumentação astronômica e fazer, né? Em poucos anos, 2 décadas, nós falamos, vamos fazer isso, e estamos fazendo. Não foi uma coisa que aconteceu
do nada. Foi planejado pela nossa comunidade, que a comunidade ia dar importância para o desenvolvimento de instrumentos, e vocês estão vendo o caso de sucesso, que quando a gente toma uma decisão estratégica e leva à frente, é isso que acontece. Assim que ela colocar, a gente pode falar. Mas, então, eu vou falar um pouco para vocês do programa de instrumentação do LNA. E esse programa de instrumentação do LNA está dentro desse contexto, né? Em 2000, foi tomada uma decisão da nossa comunidade de não vamos comprar só instrumentos, vamos fazer. E o que é instrumentação? Pode deixar aí mesmo. O que é instrumentação astronômica? Né? Tudo que está entre o telescópio e os seus dados na caixa preta, né? E vocês viram a foto da Cláudia, da Spark, que é uma caixa preta mesmo, né? Tudo que está nessa caixa preta é instrumentação. Próximo, por favor. Pode passar. E nessa caixa preta, né, tem uma porção de coisa aí dentro. Há um tempo atrás, quando a gente falava em instrumentação, a gente pensava em metal e vidro, né? Hoje em dia, o conceito de instrumentação astronômica é muito mais do que isso, né? Tem desde a parte dos requisitos científicos, toda a parte de gerenciamento, projeto, a parte ótica, eletrônica, hardware, software, é um pacote inteiro que está integrado para você construir um instrumento, né? E isso abre possibilidades para todo mundo, desde a pessoa que só quer fazer ciência, até a pessoa de software, o cara de ótica, de qualquer especialidade de engenharia, pessoal de gerenciamento, de produção, tudo pode ser integrado e tem papel para todo mundo trabalhar dentro de um instrumento de astronomia, porque é um pacote inteiro. Próximo, por favor. E como é que funciona, pelo menos no LNA, né, para você ter um instrumento que você quer para a sua ciência? Então, o programa do LNA é baseado no que a comunidade precisa para desenvolver a ciência. Nós não fazemos o instrumento que a gente acha legal ou o instrumento que a gente quer. A gente faz o instrumento que a astronomia brasileira precisa. Então, a comunidade fala, olha, o quente agora é exoplanetas, nós precisamos descobrir exoplanetas. E aí, leva isso para o CTC do LNA, o Conselho Técnico Consultivo do LNA, que é composto por pessoas de todas as pós-graduações em astronomia do Brasil. O CTC fala do LNA, olha, de todas as propostas de instrumentação, essa aqui são prioridade. Entra na fila de construção, vai para os requisitos científicos, dos requisitos científicos vai para o requisito técnico, tem várias interações disso, até a gente ter um projeto do instrumento. Então, um instrumento desse sai da ciência que os astrônomos querem e vira até ser um hardware que vai criar dados para responder aquela pesquisa. E, no caso do LNA, né, é feito pela demanda da comunidade nossa. A comunidade demanda, o CTC dá a prioridade e a gente vai em frente. Próximo, por favor. Essa aqui é a nossa sede atual, em Itajubá, né? E nós vamos mostrar para vocês alguns dos laboratórios que a gente tem. Esses laboratórios foram construídos desde 2000 até agora, por causa dessa decisão nossa de entrar na área de instrumentação. Próximo, por favor. Então, nós temos laboratórios de ótica, de metrologia ótica, laboratórios de filmes finos, de fibras óticas, usinagem de precisão, metrologia, sistemas de controle, eletrônica, integração e teste, é toda uma grande infraestrutura com equipamentos super especializados para poder a gente chegar desde a ideia até colocar um instrumento no telescópio. Próximo, por favor. Então, aí são algumas fotos dos laboratórios, dos equipamentos que a gente foi comprando, né, nesses 20 anos que a gente está trabalhando, e muitos dos equipamentos a gente descobriu que precisava quando a gente viu que no Brasil não tinha nenhum que fizesse aquilo, né? Fala, como é que a gente mede isso? Nossa, temos que medir isso aqui, né? Nossa, no Brasil não tem nenhum equipamento que mede isso. Então, nós vamos ter que comprar um. Então, às vezes, o equipamento demorava algum tempo para chegar para a gente poder usar ele, né? Um dos equipamentos foi o que a Cláudia mostrou, né, de alinhamento, aquele lá no canto esquerdo acima, é um equipamento de alinhamento de ótica, por interferometria, né? Então, todos esses equipamentos foram sendo comprados e adquiridos com o nosso conhecimento do que se precisava para construir um instrumento astronômico. Próximo, por favor. E eu vou mostrar para vocês agora alguns dos instrumentos que foram construídos nos últimos, né, na última década. O CIFES é um instrumento de fibras óticas para o SOAR, pode passar. É um instrumento que tem 1.300 fibras óticas, né, e ele funciona com as 1.300 fibras óticas juntas num campo só. Então, por exemplo, quando você aponta para a sua galáxia, pode ir passando, por favor. Você vê 1.300 espectros da sua galáxia, de todas as partes dela. Essa aí é uma foto dele no instrumento, aí já é no SOAR, ele instalado no SOAR. Essa caixa aí tem 2,40 metros de diâmetro, né? Ele pesa 2 toneladas, pode passar.
Aí a montagem das redes de fração, o alinhamento da ótica no laboratório. Aí já é um espectro de uma galáxia, né? E aqui a imagem reconstruída das 1.300 fibras, mostrando diversos pedaços de uma nebulosa, né? E você pode ver isso, né, espacialmente, e o espectro de cada um dos 1.300 pedacinhos está disponível. E ele faz isso com uma alta eficiência. Pode passar, por favor. Né? O outro instrumento que foi feito, né, sob a liderança do IAG, e para o telescópio japonês Subaru, né, a equipe do IAG, e com verba da FAPESP, liderou esse projeto, e o LNA participou na construção do cabo de fibras ópticas. É um instrumento super complexo, que está em testes agora já de ciência no telescópio japonês, que fica no Havaí, e nós, o Brasil, né, entregou o cabo de fibras ópticas. Pode ir passando, por favor. Essa é a montagem da fenda, foi uma coisa que nunca tinha sido feita antes no mundo, a montagem de uma fenda de 600 fibras ópticas, montada em curva e polida as 600 fibras ópticas, não reto, mas em curva, né? E foi uma coisa que o Japão não conseguiu fazer, os Estados Unidos falou que não fazia, e foi feito aqui no Brasil pela primeira vez a montagem de uma fenda de espectrógrafo de fibras em curva, né? Aqui é o pessoal polindo essa fenda, lá no laboratório no LNA. Aqui é o cabo de fibras ópticas sendo montado na sala de integração e testes do LNA também. E aqui, parte do cabo sendo medido, a eficiência de transmissão, né, e a deformação da fibra óptica por estresse. Aqui é um protótipo dessa fenda com 600 fibras polidas em curva, né. Algumas patentes saíram desse desenvolvimento dessa fenda aí, que nunca tinha sido feita antes. Pode passar. O outro instrumento que está em parte de comissionamento no SOAR agora é o Stellis, é um instrumento de um objeto só, mas de alta resolução. Ele observa desde o ultravioleta até o começo do infravermelho em uma única exposição, né? E foi também uma demanda do SOAR. Essa aí é uma simulação de como ficaria o espectro do Stellis, no vermelho em cima e no azul embaixo. Pode passar, por favor. Aqui é o Stellis, né, uma simulação dele pendurado no telescópio, como ele ficaria. Aqui ele sendo montado no laboratório. Aqui ele já totalmente montado, preparado para ser embalado para ir para o SOAR. Essa é a interface que o usuário vê quando vai usar o Stellis, também feita pela nossa equipe. E aqui um espectro da lâmpada de comparação do Stellis. E esse é um espectro do Sol, feito pelo Stellis, né? Tem linhas para dar e vender, né? E essa daí é a linha do H-beta, né, no azul, e a linha do H-alfa, observada com o Stellis também, né, resolução de 50.000, pode passar. A Spark 4, a Cláudia já falou em detalhes, né, foi um caso de sucesso também, foi feito rápido para os padrões nossos, e está operando no telescópio, né, funcionando, a comunidade já está começando a fazer ciência, pode passar. A caixa preta da Cláudia, né, instalada no telescópio. O eSharp está na fase final de construção, é um instrumento também de fibras ópticas, de alta resolução, vai ser instalado no telescópio de 1,60 m do OPD, vai substituir o espectrógrafo QD, que já tem 30 anos. Né? Pode passar. Ele é um instrumento compacto, vai ser montado em bancada estabilizada também, e não é um instrumento para descobrir planetas, mas ele é bem estável. Essa daí é uma simulação do instrumento, que foi feita bem no começo do projeto, pode passar. Aqui já é o instrumento montado na sala de integração do LNA, já toda a parte da ótica já está montada, a gente está fazendo o cabo de fibras agora. Essa é a câmera que já está também testada e instalada. A rede de fração, né? E esse é o primeiro espectro feito pelo Jesulino, que está sentado ali atrás, tirada a foto com o celular dele, né? No eSharp, a primeira luz do eSharp no laboratório. E estamos trabalhando em projetos internacionais. Esse é o espectrógrafo ultravioleta que vai ser instalado no VLT, é o CUBIS, é um instrumento que está sendo feito para o telescópio de 8 metros, do ESO, né? E o Brasil é responsável pela unidade de calibração. São 8 países da Europa, mais o Brasil, que estamos construindo esse instrumento. Ele já passou pelo Final Design Review, foi 2 semanas atrás, e o ESO já deu luz verde para passar para a fase de detalhamento e prototipagem. Né?
E o outro projeto que nós estamos envolvidos é o Mosaic, é um instrumento de fibras ópticas para o ELT, é o telescópio de 39 metros do ESO, que vai ser um dos maiores, né, o maior telescópio do mundo, e esse vai ser um dos mais complexos instrumentos do ELT, e o Brasil também está envolvido, né, através da FAPESP, do IAG e do LNA. E, para terminar, né, nossas novas instalações que estão sendo construídas no Parque Científico e Tecnológico de Itajubá. Nosso laboratório, que eu mostrei para vocês no começo, ficou pequeno, o prédio já está subindo, né, e a gente vai ter laboratórios maiores, mais bem montados, e vamos conseguir separar toda a parte de vibração das partes de ótica. Vai ser um prédio, né, de alta qualidade, já está subindo, a gente espera em um ano e meio, nos mudarmos para lá. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada, Bruno. Então, agora, vamos chamar o Carlos Alexandre, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Bingo, que é um projeto financiado, um radiotelescópio financiado pela FAPESP. Obrigado, Ângela. Obrigado ao convite, pela organização. Eu fiz em inglês porque, nos últimos tempos, eu acabei precisando fazer isso em outros fóruns, né? O Bingo foi parte da apresentação dos BRICS Astronomy Working Group em Kazan, agora no último mês de setembro. Então, eu mantive o status e atualizei o que foi feito de setembro para cá. Próximo, por favor. Eu vou dar uma passada geral, porque a gente está falando de astronomia óptica aqui o tempo todo, e o Bingo é um radiotelescópio. O que a gente mede são ondas de rádio, e, essencialmente, o objeto de medida do Bingo, é uma área nova da cosmologia, é estudar a distribuição de matéria do universo usando a transição de 21 centímetros do átomo de hidrogênio. É uma transição hiperfina, de energia extremamente baixa, com pouquíssima probabilidade de acontecer uma vez a cada 10 milhões de anos, mas, como existe muito hidrogênio no universo, isso acontece, isso pode ser medido com facilidade. Basicamente, a gente sabe que a nossa galáxia tem a forma espiral por causa da distribuição do hidrogênio neutro ao longo do plano da galáxia. Tem várias informações contidas aqui. O fato do hidrogênio ser o elemento mais abundante é interessante, porque, para qualquer lugar que você olhar, você vai encontrar hidrogênio. A distribuição dele lá no começo, basicamente no amanhecer cósmico, ele era um efeito de absorção, e, mais recentemente, quer dizer, nos últimos, talvez, 10 bilhões de anos, o que você observa é a emissão de hidrogênio. Então, você pode olhar, seguindo aí a conversa do Irapuã mais cedo, você pode estudar o universo entre Z igual a 0 e 2, e, basicamente, o Bingo foi focado nisso, estudar a transição do universo dominado pela matéria para o universo dominado pela energia escura. De lá para trás, a gente pode ver a formação de estruturas, pode ver a transição do hidrogênio ionizado para o hidrogênio neutro, quando aconteceu a reionização. Então, tem uma física fantástica ao longo de toda a história do universo. Você pode usar o hidrogênio em épocas diferentes para estudar fenômenos diferentes. Próximo. Para lembrar aqui da física 2, 3, né, física moderna, o que a gente procura, né, é essencialmente uma transição hiperfina do estado neutro quando o elétron muda de spin. A energia correspondente aqui é 5,9 vezes 10 a menos 6 eletronvolts. Ele é basicamente imperceptível se a gente considerar as transições normais de 13,6 eletronvolts no átomo de hidrogênio normal. Essa transição é muito precisa, a gente observa isso em 1420 MHz em frequência, ou 21 centímetros em comprimento de onda, e ela é um traçador fantástico. Inclusive, ela foi usado, na época que o SET foi estabelecido, ela foi usada como calibrador na banda inicial do SET, porque essa transição ela pode ser olhada em qualquer lugar que você observar um radiotelescópio, nessa faixa, você vai ver uma transição de 21 centímetros. Então, o SET fala, se eu tiver um sinal esquisito, eu preciso ter certeza que meu telescópio funciona. E a linha do hidrogênio neutro é a linha de calibração, para ver se o SET não estava surtando e pegando um sinal que não era extraterrestre. O próximo. Na física que a gente precisa, tem vários parâmetros, eu não vou me deter muito aqui. O que importa é a gente saber que tem componentes astrofísicas, que é a parte que está em azul dessa figura, que envolve a temperatura da radiação de fundo comparada com a temperatura do átomo de hidrogênio, envolve a fração de bárions do universo, e a parte cosmológica envolve a expansão e o movimento da expansão do universo ao longo da linha divisada.
né, o gradiente de velocidade. E o que importa para a gente ver essa transição de 21 centímetros é a razão das temperaturas do gás, naquele momento de hidrogênio, versus a temperatura da radiação de fundo. Então, isso pode causar uma transição de spin-up, quer dizer, quando o elétron vira para um lado, ou de spin-down, quando ele vira para o outro. Então, o que se mede, né, é uma intensidade, uma flutuação de intensidade, que a gente trata como uma temperatura equivalente. Para vocês terem uma ideia, a gente procura variações de brilho no hidrogênio de 200 microkelvin. É basicamente a flutuação de temperatura da radiação cósmica de fundo, é um sinal extremamente fraco e poluído na região que a gente vai olhar isso aí, poluído por emissão síncrotron, que é o sinal mais intenso em rádio nessa faixa de frequência. Próximo. Como eu mencionei, tem absorção, tem emissão, e hoje, o universo como a gente está, até basicamente 6 bilhões de anos, né? Então, andando para trás, aí 8 bilhões de anos, um fóton do universo está neutro em relação aos outros 90... Perdão, um átomo de hidrogênio está neutro em relação aos outros 99 ionizados. Então, você vai encontrar hidrogênio neutro em bolsões frios de galáxia, vai encontrar hidrogênio neutro em regiões muito fora, onde não tem nenhum tipo de radiação que faça com que ele seja ionizado. Então, o desafio também é escolher o lugar que você vai olhar. Próximo. O que você faz de ciência com isso, de cosmologia, de física? Você pode caracterizar o sinal global, né, toda a emissão do sinal de 21 centímetros. Você pode ver uma estatística que é usada para mapear fenômenos não gaussianos que acontecem depois que as estruturas do universo foram formadas. Você pode medir topologia. O espectro de potência, a distribuição, né, do hidrogênio como matéria ao longo da escala de angular no céu, por exemplo, ele pode ser correlacionado com galáxias ou com outros objetos ópticos, dando uma medida fantástica do processo de formação de estruturas. E a matemática e a estatística por trás eu ia falar que ela é complicada. Ela é complicada, mas ela é comum hoje. Matriz de Fischer, grid sampling, Markov chain Monte Carlo. Isso é usado em várias áreas da física e a gente usa isso também para caracterizar o sinal. Próximo. Então, é isso que a gente quer olhar com o bingo. O que é o bingo? Ele é um telescópio, espelho primário de 45 metros de diâmetro, secundário de 36 metros de diâmetro, um telescópio de trânsito, ao contrário do que a gente vê nos telescópios ópticos. Ele para, olhando para o céu passa na frente do espelho primário, joga radiação para o secundário, que joga para uma corneta. Então, a cada dia, a gente revisita a mesma região do céu, mais ou menos à mesma hora. Isso é fantástico para você procurar fenômenos transientes. E a segunda motivação científica do bingo vem dessa propriedade de ser um telescópio de trânsito, é estudar rajadas rápidas de rádio, o que a gente chama em inglês de Fast Radio Burst. O objetivo primário, ainda não... o bingo ele foi proposto em 2012, então, já há 12 anos, desde que o conceito apareceu, até agora, quando está terminando as instalações físicas, não há medidas de oscilações acústicas de bárions, que é um dos grandes indicadores cosmológicos na faixa de rádio. Ele é super bem determinado no óptico, mas até hoje, com vários telescópios de excelente qualidade em rádio, isso não foi medido ainda. O bingo está nessa corrida e ele está avançando muito rápido por causa do conceito de construção simples. Se a gente vai ser o primeiro a detectar ou não, o tempo dirá. Mas a gente tem grandes chances, porque os que estão trabalhando atualmente, comissionados antes da gente, estão com tanto problema de ruído, de identificar esses problemas de instrumento, que são muito grandes, de limpar a contaminação de emissão síncrona de radiofontes do sinal de hidrogênio neutro, que é muito fraco. A gente vai passar por essa caixa de Pandora também. Mas o nosso design mais simples facilita a análise de dados. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O telescópio está sendo construído no sertão da Paraíba, a 5 horas e meia de carro de Campina Grande, e tem muitos subsistemas, essencialmente desenvolvidos pelo Brasil e pela China. O conceito original é da Universidade de Manchester, na Inglaterra.
a gente adaptou bastante coisa do conceito original, então ele não é mais um projeto inglês, ele é um projeto originalmente pensado pela Inglaterra, bastante modificado no Brasil, com algumas contribuições chinesas, não no design, mas na construção. Próximo. A gente começou procurando um sítio para o bingo no Uruguai, em 2016. Andou quase 3.000 quilômetros de linha reta para chegar na Paraíba, passou por Santa Maria, passou por Cachoeira Paulista, passou por as vizinhanças de Brasília, não chegou a medir nada no oeste da Bahia. E o fato de ter escolhido a Paraíba foi, primeiro, o local, foi o melhor local de todos que a gente viu em termos de contaminação de rádio na época. Não tinha, o celular não funcionava assim na vizinhança, parece inacreditável, mas de fato não funcionava o celular. Hoje, no topo do morro, você pega sinal de celular. No vale, não. Ainda não funciona. Atualmente, a gente botou uma antena da Starlink para ter a internet local. A Starlink vai ser um inferno para a gente, mas, no momento, ela é bastante útil. E tem um ponto interessante aqui, que se a gente não tivesse um apoio local da Universidade Federal de Campina Grande, isso não aconteceria. Quer dizer, um projeto como esse tem que ter uma contrapartida técnico-científica local. Então, o que o LNA foi para o INPE na desenvolvimento da Spark, a UFCG foi para a USP, para o INPE, na materialização do bingo como instrumento, ele deve começar a funcionar em julho do ano que vem, na primeira corneta. Próximo. Esses são nossos parceiros principais, né? Todo mundo aqui ou trabalhou ou trabalha ainda hoje, então tem várias universidades de renome fora do país, né? Tem o lado chinês está para cá, as principais são Yangzhou University, a Shanghai Jiao Tong University, UCL London, Manchester, IRIP, IAG e Universidade Federal de Campina Grande, e vários outros parceiros espalhados por aí, incluindo a África do Sul. A gente não conseguiu chamar a Índia, nem a Rússia, dos BRICS para esse projeto, e, por isso, a gente não conseguiu acessar a linha de financiamento do Banco dos BRICS. A gente mandou um projeto, e o projeto foi aprovado no mérito científico, e falaram, mas vocês são 3/5 dos BRICS. E a gente ficou na fila. Né? Próximo. O status atual, de novembro de 2024. A gente tem as cornetas, todas completas, com dinheiro disponível, são 14 cornetas, eu vou mostrar a foto daqui a pouco. Os digitais, back-ends digitais, eles são basicamente analisadores de Fourier que separam a banda de frequência que o bingo coleta, que é uma banda grande de 280 MHz, separa em 1024 canais, por causa da transformada de Fourier. Eles foram comprados, estão sendo testados. A programação é toda feita no INPE, na Federal de Campina Grande. Os receptores estão em fase final de prototipagem. A China está fazendo um protótipo com um amplificador de baixo ruído que eles desenvolveram especialmente para o bingo, é um amplificador que poderia ser de uso militar. Nós usamos um amplificador de balcão, né, meio ajustado para o que o bingo faz, mas é mais ou menos de balcão. E, então, a gente está testando componentes, montagem da cadeia, filtro, resfriamento do primeiro estágio, são vários processos, mas o conceito ele já funciona como se você ligar na cadeia, ele está operacional desde 2022. A estrada de acesso está pronta, não asfaltada, mas pronta. A casa de controle está construída. A usina solar foi instalada no sítio em 2024, no mês de maio. Os telescópios e as estruturas metálicas foram completadas na China em agosto. Os primeiros 10 containers dos 45 que estão vindo, essas estruturas estão a caminho, devem chegar na semana que vem no Porto de Recife. A preparação do terreno para receber as fundações foi completada dia 23 de outubro. As fundações começam a ser construídas em novembro desse ano. A FINEP aprovou, há cerca de 3 semanas atrás, uma continuação de financiamento para fazer toda essa estrutura da construção civil de concreto e ferragem, no valor de 13 milhões. A primeira aporte foram 5 milhões, que o INPE foi responsável pela parte de preparação do terreno, foi uma dor de cabeça maior do que a gente imaginava. O próximo, por favor.
E essa é a vista, né, do projeto mecânico. São uma escadaria, o espelho primário inclinado em 7 graus em relação à horizontal local, o espelho secundário e as cornetas. Então, uma ideia mais ou menos boa disso aí, a corneta seria o microfone, o espelho primário recebe a radiação do céu, uma inclinação, joga para o espelho secundário, e a corneta recebe aqui. Então, é esse desenho que foi readequado esse ano. Eu diria que a gente está no estágio que o Elina estava em 1984, de preparar terreno, furar, jogar concreto, né? A gente não está na fase de construir um instrumento ainda, também em paralelo, mas preparar o terreno para a gente tem sido um desafio, porque é difícil arrumar uma empresa que faça construção civil no meio do nada, literalmente no meio do nada. Próximo. Aqui são vistas do terreno agora do mês de outubro. Isso era um filme, não vai dar para a gente ver claramente as estruturas, mas os platôs estão colocados, né, nessa região. O espelho secundário fica aqui, as cornetas vão ficar aqui em cima, e nesse degrau vai ficar o espelho primário. Próximo. 3 campos de futebol, mais ou menos. A área do telescópio, a área desapropriada para o FCG, 300 metros. Desnível de altura, 40 metros, mais ou menos. O espelho primário, 50, dimensão maior, 45, dimensão menor. Inclinação em relação 22, 23 graus de essa inclinação. Isso aqui é a montagem na CSTC 54, na China. Essa é a estrutura do espelho primário. Ela foi colocada, montada e desmontada, e está vindo para cá. Chega na semana que vem, como eu mencionei. A estrutura do espelho secundário deve ser despachada na segunda semana de novembro. Dá para vocês terem ideia, né? O pessoal pendurado aqui montando, né? Na China. Imagina aqui, a gente não poderia fazer isso. Então, teria alguns problemas, né? E aqui os painéis que vão receber a parte refletora, já sendo recolhidos. Próximo. A usina solar, instalada em maio. A plantação de cornetas, que está dentro do INPE aqui, são 6. As que estavam acho que no Péletron, na USP, foram despachadas há mais ou menos 3 semanas para Paraíba. Já chegaram lá, já estão colocadas no sítio. Perdão, em Aguiar, não no sítio, mas na cidade do sítio. Próximo. Aqui é um conjunto de publicações recentes aí nos últimos, perto de 2 anos. Tem mais 2 que eu enviei. O INPE cobrou, agora tem mais 2 que eu acabei não colocando aqui. Próximo. E esse é o cronograma tentativo até junho de 2025, quando a gente espera, não sendo otimista, sendo realista, contando que vai ter algum problema, algum atraso. A gente deve ligar das 14 cornetas, a primeira corneta para comissionamento em junho do ano que vem. Então, nós estamos nesse estágio. Novembro, dezembro, chegada dos espelhos, estruturas no Brasil, conclusão da preparação de terreno, que aconteceu 10 dias antes do previsto. A gente recebeu isso, era para receber no dia 2 de novembro, acabou recebendo no dia 22 de outubro. O dinheiro, faltam algumas assinaturas, mas o dinheiro deve ir para o governo da Paraíba até o final do mês de novembro, e a possibilidade de usar o dinheiro a partir de dezembro. Então, conclusão da fundação, a previsão é entre 90 e 120 dias, com a chuva local, se não chover mais rápido um pouquinho. De março a maio, a montagem das estruturas mecânicas, tem que montar primeiro o espelho secundário, depois as cornetas, depois o primário. A gente tem que colocar as cornetas antes de instalar o espelho primário, porque se cair alguma coisa vai ser que nem Arecibo, né? Você danifica o espelho. Maio, instalação dos receptores e testes, e junho, começo do comissionamento. Acho que esse é o último slide. Isso. Obrigado. Obrigada a todos pelas excelentes apresentações, vários casos de sucessos, projetos com sucesso e que estão em andamento também, né? Então, a gente vai abrir agora para perguntas.
boa tarde. Obrigado aí, pessoal, pelas apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para o Alex, com relação à montagem escolhida para o bingo. Por que vocês escolheram esse tipo de montagem e não uma montagem mais tradicional, tipo o Arecibo, ou então o telescópio chinês de 500 metros, aqueles num buraco assim? Teve uma questão mais assim... Tudo bem, o dinheiro é um fator importante, mas teve alguma outra questão? Obrigado. Essa configuração ela chama Dragone Mizuguchi, configuração ótica. Então, ela não tem o espelho primário nunca obstruído pelo espelho secundário ou por qualquer outra estrutura. Ela pega direto a radiação do céu. E a escolha do plano focal, o plano focal tem 5 metros por 16, mais ou menos. A gente não teria como colocar essa estrutura. Inicialmente, ela ficaria meio acima do espelho primário, mas a ideia de tirar do espelho primário e colocar mais cornetas com uma área coletora muito maior, basicamente beneficiou o design e facilitou a construção civil, cara. Essa construção de Arecibo e do FAST ela é delicada. E tem um negócio também, que eu não falei. O bingo, nesse momento, são 14 telescópios em um. Isso não é um interferômetro, as cornetas são completamente independentes. Você pode trabalhar, em algum momento, mais para frente, em interferometria. Mas eles olham, cada corneta olha uma área ligeiramente diferente do céu. Então, quando o céu passa, cada corneta vê um pedaço do céu independente. Então, a cada dia você vai ter 4 minutos daquela região do céu. Em 5 anos, você vai ter uma integração gigante. Mas foi um conceito de engenharia, inicialmente. Oi. Não sei se eu entendi direito. No caso do Spark, no caso, o telescópio já existia. Então, vocês pegaram o quê? Vocês propuseram um novo instrumento para usar a infraestrutura que já existe lá. Então, no caso, hoje, eu quero fazer um estudo, faço uma análise de qual telescópio existe, eu posso propor, digamos, o desenvolvimento de um novo equipamento que possa fazer uso daquela infraestrutura já. É isso? O tempo de vida do telescópio é muito maior do que o tempo de vida do instrumento em si, né? A tecnologia do telescópio, você vê telescópio de 30 anos, 40 anos, operando normal. Os instrumentos, a tecnologia dos componentes evolui muito mais rápido. Então, um instrumento de hoje é muito melhor. Então, você vai renovando os instrumentos do telescópio. E é isso, cada telescópio vai mudando seus instrumentos de tanto em tantos anos. Na sede nova, na infraestrutura nova, não deu tempo de mostrar, mas tem um prédio principal, que vai ser todos os escritórios, né, de trabalho, as salas de trabalho e os laboratórios de instrumentação limpos. Um prédio é todos os laboratórios de instrumentação que geram poeira ou vibração, e tem um prédio separado só para educação e extensão. E daí o telescópio de divulgação vai para esse prédio novo. Mais alguma pergunta? Não, tem uma curiosidade sobre o eSharp. Ele vai usar o hardware, a estrutura do CUDE, ou seja, a sala do CUDE lá embaixo? Ele vai ficar na sala do CUDE, mas ele não vai usar nada do CUDE. Eles são completamente independentes. Ele vai ficar no lugar do Eucaliptus. Tá, o Eucaliptus, seja, que foi desmontado, está guardado já. Ele vai ficar dentro da sala do CUDE, mas não vai atrapalhar nada no CUDE. Do terceiro espelho, ele vai descer o... Nada, ele vai descer a fibra ótica. Na verdade, a fibra ótica vai sair do Spark. A gente fez uma gaveta no Spark, porque aí você pode usar os dois sem ter que desmontar um do outro. Legal. A gente só vira um espelho dentro do Spark, a luz vai para a fibra e vai direto para ele dentro da sala. Uma conexão entre os dois agora? Isso, a conexão é que tem a Cláudia deixou um espaço e a gente enfia a fibra do Spark, do eSharp, literalmente um buraquinho. No Spark 4, e aí você não precisa desmontar nada. Perfeito. Então você pode usar até os dois instrumentos na mesma noite, se quiser. Legal, obrigado. Independente. Você usa um ou outro.
Mário, eu queria saber se você tem notícias de uso do SAMPLUS, se já está funcionando. Não, sim, eu falei, né, tá funcionando desde maio, mais ou menos. Né, como eu falei, tá operando com o SAMUS e com a câmara SPECL, que é a HR-CAM. A câmara do SAM, que é a SAMI, vai entrar agora em novembro. Ela parece que está com problema no shutter, então não está operando. O que eu não falei aqui, mas é que 2 semanas atrás, a gente, de repente, eu recebi uma mensagem do Andrei dizendo que tinha tido problema. Só o Laerte ficou sabendo disso, que tinha tido problema na câmera, né? E a gente falou, puta merda, vai ter que mandar tirar a câmera, porque a gente sabia que a câmera não estava perfeita, mas a gente resolveu, quando começou, em fevereiro do ano passado, a gente sabia que tinha problema, falou, a gente pode mandar para reparar na França ou continuar do jeito que está. A gente sabe que ela está com um problema que pode piorar. Eu falei, putz, pifou aquela porcaria do shutter dela, né? Mas era alarme falso. Em alguma operação errada lá no SOAR, danificaram o cabo do trigger da câmera e tinha perdido o trigger. Então, 2 dias depois estava tudo normal, mas foi um susto. Está tudo operando, como eu falei, o Andrei fez alguma apresentação, o SAMUS já tem publicação sobre... o SAMUS é o equipamento que está sendo testado lá no SOAR, junto com o SAM, né? Porque a palavra SAMUS é o espectrógrafo do SAM, qualquer coisa assim, né? SAMUS, né? Na verdade, é SAMPLUS-MOS, agora deveria ser chamado, né? Então, ele já está saindo publicação já assim sobre ele. Está tudo funcionando. A gente ficou mais de 6 meses sem receber informação nenhuma, e a gente ficou, será que está tudo certo? Né? Várias vezes, pelo menos 2 vezes, você sabe de uma delas que eu mandei pergunta para o Andrei, e ele falou, estou de férias. Ele respondeu só assim, quer dizer, então deve estar tudo bem, né? E, de repente, veio uma mensagem dele mais tarde, né, dizendo que estava tudo certinho, e depois veio essa falsa que estava errado, mas está tudo certo ainda. Mas, Mário, seria legal pedir para ele algumas imagens para a gente mostrar, né? Acho que você pode fazer isso, Cláudia. O Andrei não... Bom, o Andrei eu trato... o Andrei é um cara complicado, todo mundo sabe disso. Mas eu tenho uma relação muito boa com o Andrei, mas eu não vou pedir coisas que são fora assim, do circuito técnico, assim, que envolve o SAMPLUS, entendeu? Porque vai incomodá-lo. Né? Eu não quero incomodar. É sistemático, né? Ele é muito sistemático. Ô, Bruno, eu tenho uma pergunta. Não sei se eu perdi. A eSharp, qual é a previsão de que ela comece a funcionar? A gente vai testar no ano que vem. Se der certo, no 2º semestre, já vamos fazer teste no telescópio já. Ah, legal. Bom, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada a todos.